Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é Elade Fonteles de Souza. Ela é formada em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, tem preparado mulheres para o batismo, é professora de escola bíblica, conselheira bíblica, palestrante e escritora. Recentemente, a Elade participou de outro programa aqui da casa, que é o Painel Literário, para falar dos seus livros, né? Uma coleção, gente, uma série muito legal que ela abordou aqui com o pastor João Paulo Gouveia, apresentador do Painel, que é uma série sobre as estações com Deus. Então, já tem publicado Cartas da Primavera e também Cartas de Inverno. E tem mais publicação para sair, né? Nos próximos meses. Elade, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista. Muito obrigada, Michele. Bom, então para a gente começar o nosso bate-papo, você está nessa fase aí como escritor, escrevendo essas cartas, né, que contam um pouco da nossa caminhada com Deus em todas as estações do ano, que são vários desafios que a gente tem. Mas eu quero saber um pouco mais da sua atuação nessa área ministerial, na sua comunidade de fé, na sua igreja. Como tem sido você atuar como professora de escola bíblica, preparando mulheres para o batismo, cumprindo o ID, né, a missão que Jesus nos deu? Há quanto tempo você já está nessa empreitada? Há mais de 40 anos. Eu vou fazer 41 anos de casada em outubro. Então, tem mais de 40 anos que eu já estou nessa caminhada. Né? Tem sido assim, muito gostoso, tem sido uma honra pregar a palavra, fazer com que as mulheres, principalmente, se sintam valorizadas, né? Dentro da igreja, no seu trabalho, no seu dia a dia, como mãe, como esposa. Enfim, é uma coisa assim, muito gostosa de se lidar. Né? Eu sou esposa de pastor. Então, ele hoje não está pastoreando, ele só dá aula, ele se formou em psicologia e tal. Então, tem uma série de outras coisas a serem feitas. E quando ele pastoreava, né, eu era regente da igreja. Aí, uma vez eu disse para ele, mas eu me formei em teologia. Aí ele, não faz mal, você sempre cantou em coral, então vai reger, né? E foi uma experiência, assim, espetacular. Foi muito legal sair da minha área, né, e ir para outra área que precisava, de fato, de alguém agindo ali. Com muito medo. Medo não, apavorada, vai. Que desafio! Foi um grande desafio. Mas aí regi o coro da Sudocap, das mulheres, né? E foi uma experiência muito legal. Tive vários corais, vários conjuntos. Então foi assim, uma experiência muito legal, porque eu pude juntar a música ao conhecimento de teologia, né? Que maravilhoso! Então foi muito legal. Essa decisão de fazer teologia, como surgiu? Essa decisão foi bem dolorida. É? Sim. Eu devia ter meus 17 anos quando eu senti o chamado. Mas eu disse, não. Eu dei uma de Jonas, né? Imagine, é para lá? Então eu vou para lá. Adolescente, terminando a escola. Sendo assim, terrível, né? Eu digo sempre que eu sou um anjo, só que cortaram minhas asas e eu caí, entendeu? E aí eu fui totalmente para o outro lado. E passei poucas e boas, penei muito. E quando eu estava viúva de um primeiro casamento, com 30 anos, e eu disse, não, agora acabou, vou fazer a vontade do Senhor. E um diácono da igreja, que era uma delícia, aquele homem, um senhorzinho, eu disse, eu queria muito conversar com o senhor. Eu fazia parte de um grupo missionário no Rio. E ele disse, então vamos. Foi incrível, né? Porque ele todo de terno, bonitão assim, eu de salto alto, tal, não sei o que, sentamos no meio-fio para conversar. E ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos passar um ano orando. Se daqui a um ano essa sua decisão continuar, então você vai para o seminário. Tá bom. Depois de um ano ele me chamou, vem cá. E eu disse, continua, eu vou para o seminário. Aí ele levou a igreja
A igreja, na Assembleia, foi por unanimidade me mandar para o seminário. O pastor não gostou muito na época porque eu ia fazer teologia, né? E mulher teóloga é uma coisa assim meio contraditória, principalmente há 40 anos atrás. E entrei no seminário, conheci meu atual marido ali, foi uma bênção de Deus, e me formei com laude, ó, chique eu, né? Chique. E foi assim que eu entrei para o seminário, e foi muito interessante, porque muita gente acha que o seminário vai ensinar Bíblia. No entanto, o seminário ele faz com que você use o que você está trazendo. Se você não está trazendo nada, não tem bagagem nenhuma, não vai ser coerente, né? Sim. E então tinha muitas pessoas que desistiam e voltavam para casa. Não foi chamado. Não é que não foi chamado. E descobriram que não era a área deles. Mas eu, graças a Deus, terminei o meu curso. Foi muito, muito bom. Aprendi muito e tem sido bom até hoje. Aplicar todo esse conhecimento que você teve a oportunidade de aprender de uma maneira mais aprofundada com mulheres que têm aquela sede, que quando tem aquele primeiro encontro com o Senhor Jesus e querem saber mais da palavra, beber dessa fonte, né, dessa água viva. Como é para você, como você se sente em estar traduzindo muitas vezes para elas o significado de cada contexto, porque tem muita gente que, quando está no início da caminhada cristã, tem tantas dúvidas, não entendem o contexto da época, fazem, às vezes, uso inadequado de alguns versículos de maneira isolada. Como tem sido essa caminhada de discipular e acompanhar essas mulheres? Então, eu descobri que não são só os novos convertidos que têm essas dúvidas e esse uso de forma errada, né, do ensinamento. Mas levar para as mulheres que estão chegando a Cristo agora tem sido assim, uma coisa maravilhosa. E uma das minhas áreas é treinamento. Então, eu já treinei muita gente, muita gente. E começo do ano eu disse para o supervisor, né, para o pastor que cuida, eu disse para ele, olha, estou pedindo demissão. Porque tem tanta gente que eu já treinei que se eu não sair, elas não vão entrar, né? Mas se precisar, estou aqui às ordens sem problema nenhum. Se alguém engasgar no meio do caminho, eu venho ajudar sem problema. E ele pegou 2 moças, né? E elas estão indo assim de vento em popa, tem sido espetacular. E eu tenho um material todo para apresentar, disponibilizei para elas. Sim. E ela disse, vocês podem fazer do jeito de vocês, não tem necessidade de ser do meu jeito, né? Claro. E eu tenho visto assim, muitas mulheres felizes da vida por poderem entender muita coisa, né? E eu me sinto muito feliz vendo as pessoas que eu treinei assumindo cargos, indo em frente. Tem vários pastores que foram meus adolescentes. Então, para mim, tem sido assim, de uma riqueza muito grande, muito grande. Porque quando a gente ouve um pouquinho, né, esse breve resumo de 40 anos de caminhada, se dedicando para aprender e compartilhar do ensinamento bíblico, e a gente sabe que a palavra ela é maravilhosa, ela realmente é viva. Quando você cita tantas pessoas que já passaram pelos treinamentos que você já ofereceu hoje, o que mais te toca nesse período todo? Como que essa jornada, essa caminhada de servir a Deus, auxiliando pessoas, tem transformado a sua própria vida? Eu tenho observado com muita honra, porque treinar pessoas é uma coisa tão rica quanto convertê-las, né? Pregar a palavra e ir em frente. E nesse período todo eu tenho visto desabrochar e o Senhor tem permitido que eu veja frutos do meu trabalho. Então tem sido assim muito rico para a minha vida pessoal, particular,
né? Às vezes eu tenho um grupo de mulheres que a gente se encontra toda terça-feira pela manhã. E já tem uns 8 anos. E, inclusive, na Cartas à Primavera, elas que escreveram. A gente pode escrever alguma coisa para sair no livro? Pode. E elas escreveram. Então, foi assim, incrível, né? E ver como elas usam isso no seu dia a dia é uma coisa maravilhosa. E às vezes elas me chamam de chefa, né? Ô chefa e tal. Aí eu digo, gente, a chefa também tropeça, tá? Não estou no céu, ainda estou aqui. Em breve eu vou levantar bem alto as minhas mãos para ver se ele me leva, né? Que o pessoal da minha idade está tudo indo e eu fico. Aí eu, tá bom, senhor, paciência. Mas é muito interessante e é muito rico, né? Ver o fruto do seu trabalho. Então tem experiências assim, tem uns 3 anos, logo depois da pandemia, nós estamos em 24, então uns 2 anos atrás, quando retomaram os cultos, eu estava no átrio da igreja e aí uma senhora baixinha, né? Não saia daqui. Aí o que será que eu fiz, né? Aí ela, pera, não saia daqui. Aí eu meio que congelei mesmo, né? Meu Deus, o que será que... Ai. Aí ela vem correndo com o marido dela, olha quem eu achei. Aí ele disse, você me pregou a palavra, você me preparou para o batismo, e eu hoje sou atuante no ministério como professor, como conselheiro. E nesse período eu estava bem mal, porque eu tenho vários problemas de saúde, né? E eu estava muito mal, estava brigando com Deus, né? Não aguento mais ter dor, não aguento mais tomar remédio. E aí ele me dá um presente desse, né? Foi um bálsamo. Um bálsamo. É assim, ó, vou massagear você, tá? Aguenta as pontas aí. Então tem sido muito rico na minha vida e o Senhor tem sido muito bom para mim. Que bênção. Você disse que lá com 17 anos você foi desafiada, digamos assim, a fazer teologia, mas veio o chamado e você fez que nem Jonas, segundo suas palavras, ó, vou por aqui, vou sair pela tangente. Aconteceram várias coisas e depois... A baleia me engoliu. A baleia engoliu. Não é baleia, né? O peixão. O peixe grande, né? Ok. Aí, ok, vou obedecer, Senhor. Mas a gente ficou curioso. Mas antes disso tudo, como que foi a sua caminhada, a sua jornada cristã? Como foi seu encontro pessoal com o Senhor Jesus? Foi muito interessante. Eu fui violentada por um homem, que era marido da minha mãe, e eu fugi de casa, quer dizer, fugi no sentido de que, ó, tô indo embora, juntei tudo que era meu, tinha 15 anos. E saí de casa, eu morava no Rio, fui para Curitiba. E ali, meus tios, toda a família da minha avó, né, irmãos e tal, eles eram da primeira igreja de Curitiba. E eu comecei a frequentar a igreja, ia aos ensaios do coral. E um dia eu perguntei para a regente, eu posso cantar? Aí ela olhou para mim e disse, você pode ensaiar com a gente. Mas como você não é ainda convertida, você não conhece exatamente o que a gente está cantando. Então você pode ensaiar com a gente. Aí achei aquilo meio estranho, né? Mas tá bom. E comecei a ensaiar com eles. E teve uma música que eu ensaiei, que é Se o meu povo, que por mim me chama. E aquilo me falou muito, mas muito. E no culto eu acabei me convertendo, fui à frente, quando o coral cantou essa música. Ai, canta só um trechinho, vai. Só você tão bonita, você deu uma palhinha. Só uma palhinha. É, o refrãozinho. Então, se o meu povo, que por mim me chama... Chega. Ok, vem muita emoção, tá? Vem muita emoção mesmo. Esse versículo é uma coisa assim que até hoje cala fundo no meu coração. E eu me converti, então eu digo que foi Deus que terminou a minha criação, né? E foi uma experiência assim muito rica, né? Quando eu tinha acampamento, eu trabalhava, mas eu estava sustentando a minha avó. E alguém sempre pagava a minha ida para o acampamento, né? E eu sempre estava junto com o pessoal no acampamento. Então, eu passei muito tempo em acampamento, junto com a mocidade, com as mulheres. Então, foi assim uma coisa muito interessante.
esse momento da minha conversão. Que coisa marcante, assim, a experiência que você teve. E antes de ir para essa casa de familiares que te convidaram para ir para a igreja, com a sua mãe, enfim, vocês não tinham o hábito de frequentar a igreja? Não, Sua não. mãe não tinha nenhuma religião também? Não, quando a minha mãe se casou a segunda vez, ela casou na igreja católica, então o padre lá insistiu e fez com que a gente fosse batizada na igreja católica. Sim. Mas eu sempre fui muito rebelde. Opa, não era para dizer isso, né? Agora eu já falei. Não tem problema. Eu sempre fui muito rebelde, né? Então, eu ficava... A gente ia para a igreja, eu e meu irmão mais velho, a pé, né? E a gente ficava, né? Quando chegava lá, tinha terminado a missa, a gente voltava, entendeu? Sim. E a gente pegava o tal do jornalzinho, se a minha mãe perguntasse alguma coisa, né? A gente, estava dentro. E foi assim durante muito tempo, até o momento em que eu fui embora de casa e encontrei Jesus, né, na minha vida. Ele disse, vem, filha, e eu fui. Que bênção. E quando tem essa resistência, quando num primeiro momento vem aquele chamado, vai fazer teologia, você acaba indo para outro caminho, né? Aí você comentou que teve um primeiro casamento, só que ficou viúva muito cedo. Então, sim, você, muito jovem, experimentou situações de dores muito agudas. Sim, sim. E aí essa decisão da teologia vem num momento que você estava bem frágil e isso te fortaleceu na fé. Sim, foi bem por aí, muito, fortaleceu muito, porque a decisão era, não vou procurar mais nada, eu vou fazer teologia, como eu deveria ter feito há tantos anos atrás, e eu fui para o seminário já com 32 anos, e quando chegou lá, então, meu marido, eu disse, não quero namorar ninguém, não quero saber nada, eu vou seguir por aqui. E aí o meu atual marido passava por mim, né, na porta do dormitório e dizia, não vou namorar com você porque você é a minha escolhida de Deus. Aí eu ficava, Senhor, não estou entendendo nada, né? Aí ele passava por mim, ele repetia, mas ele me repetiu isso várias vezes, né? Aí por fim nós começamos a namorar, noivamos, ele é 11 anos mais novo do que eu. Isso foi, nossa, na época foi terrível, mas é muito legal, é muito gostoso, né? A família dele, só ele é crente. Só ele? Só ele é crente. E na minha família, dos meus irmãos não são crentes, sou só eu. Sua mãe também não... Minha mãe se converteu bem próximo de vir a falecer. Né? Ai, que bom. Fez alguns cursos de liderança e tal, e frequentava a igreja, tudo. Ela teve um apoio muito grande na igreja e veio a falecer. Né? Sim. Agora, essa questão da escrita, livros, né? Quando que isso floresceu no seu coração? Eu recebi um desafio, né? Meu marido disse, quer ver ela fazer? É só desafiar. Aí teve um desafio na época do Orkut ainda. Orkut. Aí tinha que colocar um versículo por dia durante 15 dias. E aí eu colocava o versículo e fazia algum comentáriozinho embaixo. Né? Uhum. E assim foi durante os 15 dias. E quando terminou os 15 dias, eu falei, peraí, né? Agora eu fiquei no vácuo, como diz a turma hoje, né? Você tinha gostado da experiência? Exato. Aquele compromisso diário de escrever? Aquele compromisso diário. E eu nunca parei, né? Agora, quando a gente pensa nessa jornada devocional... Aqui, por exemplo, a gente tem um presente diário, que a ideia é incentivar os ouvintes a terem um momento da leitura. Sim, sim. Tem muitos que escrevem também daquilo que eles leram, o que ficou mais latente, mais marcado. Como que você vê a importância dessa jornada? Você teve isso com esse desafio do Orkut, depois foi uma prática, um hábito que você acabou carregando? Foi uma prática. E foi muito interessante, porque tanto minha filha quanto meu marido, né, disse, não, vamos, estamos atrasados. Calma, vocês vão esperar aí, porque eu tenho que escrever e distribuir. Então, eu distribuía um por um. Eu tenho mais de 500 e fora do Brasil. Nossa, é muita gente. O pessoal me pergunta, eu posso passar adiante?
Com certeza. E assim vai, né? E então no começo foi bem difícil, né? Que eles nunca me viram fazer isso. E aí eu não parei mais. Deu nesses livros. E aí o resultado é aqui. A gente já tinha comentado no episódio anterior que a Elad é autora de uma série, Estações com Deus. Então, reforçando, o pessoal encontra pela Tove, né? Editora Tove. Editora Tove. Então, ela está com esse desafio, escreveu cartas, né? De cada estação do ano. E nessas cartas, você coloca um pouquinho também de experiências que você teve. Sim. Qual foi o livro mais difícil para escrever? Inverno é o mais complicado? Eu acho que o verão é mais complicado. O verão? O verão. Foi bem complicado. Por quê? Porque é uma parte da minha vida que floresceu, que esquentou, né? E foi bem, bem complicado mesmo para escrever. Mas saiu o livro, eu gostei do que escrevi, então foi muito legal. Porque tem meu marido diz assim, mas devocional existem vários gravados, vários impressos e tal, mas mesmo assim tem muita gente que não conhece. Sim. E que fica procurando alguma coisa para fazer, não sabe fazer aquele momento a sós, né? Sim. Que na minha época era muito com acampamento, momento a sós, né? E a gente se afastava e tinha aquele momento. Mas hoje em dia não é praticado mais isso, né? Talvez pela luta diária de trabalho, condução, é muito complicado, né? Eu acho importante você citar isso e como o tempo já está encerrando também, aproveita esses minutinhos, Elad, para deixar para o nosso ouvinte uma orientação, a importância de a gente separar um tempo para realmente meditar na palavra, escrever, registrar aquilo que a gente aprendeu. Qual é o ensinamento que você compartilha dessa sua experiência? É assim, eu sempre leio um texto, né, bíblico e dali eu paro e procuro colocar aquilo na minha vida, né? E teve uma época que eu dizia, eu não ensino aquilo que eu não botei em prática na minha vida. Aí a experiência ficou desse tamaninhozinho assim, né? Bem pequenininho, porque é impossível a gente colocar tudo que lê em prática. Por isso Cristo veio, né? Graças a Deus por isso. Mas é muito importante ter um momento do dia, né? Não precisa ser 1 hora, meia hora, 5 minutos que seja. Lê, procure entender. Se não entendeu, anota para perguntar para alguém e ora. Ora agradecendo aquele momento a sós com Deus, que é muito importante. É saboroso. E a gente tem que desfrutar, né? Exatamente. Todos os dias. Elad, muito obrigada pela sua participação, esse tempo. Você compartilhou coisas tão pessoais, tão marcantes e como que Deus tem usado a sua vida com todos os seus dons e talentos e as suas dores também para ajudar outras pessoas. É verdade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra muito grande, viu, Michele? Eu que agradeço. Hoje a gente teve a alegria de receber a Elad Fonteles de Souza, que é teóloga, conselheira bíblica, professora de escola bíblica. Ela tem acompanhado mulheres, preparado mulheres para o batismo. Olha que coisa mais linda, gente. E é escritora também. Então, se você quiser conhecer mais das obras da Elad, procure a editora Tove. Tem lá uma série muito linda sobre as estações com Deus. Eu sou Michele Gomes, a produção e a apresentação deste episódio foi feita por mim e na mesa de som, o querido Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.